Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre perda de carga em dutos de ventilação. Seguindo os passos, a gente tem então a partir do diâmetro da vazão calcular a velocidade, só adotar, tomar a equaçãozinha que a gente conhece aqui, a vazão πr ao quadrado. Quarto passo, definir o diâmetro da tubulação e calcular a rugosidade relativa. Então, definido o diâmetro, a gente pega aquela rugosidade obtida lá no passo 1 do material e calcula a rugosidade relativa, que é a relação entre a rugosidade absoluta e o diâmetro. Se o duto for quadrado ou retangular, aí a gente tem que usar o diâmetro hidráulico da instalação. Aqui eu estou considerando que a seção é circular, mas se ela não for, basta fazer a correção pelo sistema hidráulico, pelo diâmetro hidráulico, perdão. E aqui a gente tem o Reynolds, o número de Reynolds, que é, nesse caso aqui a gente tem massa específica, velocidade e o diâmetro, dividido por viscosidade absoluta. Se a gente fizer a relação entre essas duas propriedades, esse μ dividido pelo ρ, a gente tem viscosidade cinemática. É importante destacar que, como eu disse, o princípio, o fundamento é o mesmo, mas existem algumas particularidades. O sistema de ventilação ele vai trabalhar com ar atmosférico, com alguma poluição, com algum particulado, alguma mistura, mas a maior parte do fluido que está em escoamento ali em análise é o ar atmosférico. E como tal, como outros gases também, ele tem suas propriedades muito sensíveis à variação de temperatura, o que não ocorre tão intensamente com fluidos líquidos, como água, óleo, outros fluidos nos sistemas de bombeamento. Eu estou falando isso porque a gente sempre faz o paralelo entre esses dois sistemas que possuem os mesmos princípios. Mas o sistema de ventilação, a gente tem que ter bastante cuidado com a faixa de temperatura de trabalho para especificar muito bem, calcular as propriedades para fazer uma boa especificação. Então vejam aqui, eu trouxe só para a gente ter noção duas propriedades, peso específico e a viscosidade cinemática, variando com a temperatura. A gente tem desde 0 grau até 50 graus Celsius aqui. Vejam a variação importante no peso específico, que é a relação, que é o produto entre massa específica e aceleração da gravidade. Então, na verdade, aqui a gente está falando de massa específica, uma vez que a aceleração da gravidade ela é constante. Veja que tem uma variação significativa, importante aqui, e se a gente não faz essa correção, a gente vai acumulando erros e ao final a gente pode ter um sistema bem distante daquilo que poderia ser o ideal. Aqui a viscosidade cinemática também, a gente vê que à medida que a temperatura aumenta, o peso específico reduz, porque o ar ele fica, a sua massa específica vai reduzindo, né? Ele ocupa maior espaço, e a viscosidade cinemática ela vai aumentar, e aqui é um fenômeno inverso ao que ocorre nos fluidos líquidos. Isso já foi comentado em um outro vídeo também que está aqui no canal, que a viscosidade para os líquidos, à medida que a gente aumenta a temperatura, a viscosidade reduz. Nos fluidos gasosos, à medida que a gente aumenta a velocidade, a temperatura, melhor dizendo, a viscosidade também aumenta, porque a interação entre as moléculas aumenta. Então, no fluido, o que ocorre é uma redução da força de atração, da força de ligação entre as moléculas com aumento de temperatura. No fluido gasoso, como as moléculas já estão distantes entre si, então não ocorre essa força de ligação, não existe essa força de ligação. Na verdade, o gás ele tende as moléculas tendem a repulsar uma a outra, e quando a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando o grau de interação entre elas. Então, na verdade, a gente está aumentando a viscosidade, aumentando a dificuldade ao escoamento, e é bastante importante a gente estar alerta a isso para que o cálculo seja o mais exato possível. E finalmente, determinar o fator de atrito. A gente tem esse é o diagrama de Moody, a gente pode utilizar, onde aqui eu não vou entrar no detalhe aqui porque existem outros vídeos no canal aqui que você pode consultar. E, em tese, nesse nível a gente já deveria dominar esse assunto, mas se tiver dúvidas pode procurar, talvez lá na playlist, quando eu falo sobre máquinas de fluxo ou bombas centrífugas, alguma coisa nesse sentido. Tem exercício resolvido, você pode pesquisar se tiver dúvidas, mas aqui a gente entra com rugosidade relativa, aqui o número de Reynolds, a gente faz o cruzamento entre essas linhas
que são da rugosidade relativa com o número de Reynolds, e projeta aqui no fator de atrito, obtendo então o fator que vai ser utilizado no cálculo da perda de carga. Alternativamente, nós temos equações que são talvez mais rápidas se a gente for fazer vários cálculos. Essa é a equação de Hallan, por exemplo, para Reynolds superior a 3.000, melhor dizendo. Então aqui a gente tem o fator de atritos, basta explicitá-lo aqui, não é nada muito fantástico. Se a gente eleva os dois lados ao quadrado e inverte aqui, a gente consegue explicitar o fator de atrito, rugosidade relativa e número de Reynolds. Então veja que são os mesmos termos que nós precisamos, mas numa ferramenta a gente tem um diagrama, um gráfico, na outra ferramenta a gente tem uma equação, e com isso a gente obtém o fator de atrito. E finalmente então a gente vai entrar na equação de perda de carga, que leva em consideração o fator de atrito, o comprimento da tubulação, o diâmetro e a velocidade do escoamento. Finalmente, até ali, como eu tinha dito, é o mesmo passo a passo para sistemas de bombeamento e sistemas de ventilação, mas uma outra característica do sistema de ventilação é a correção em função da contaminação do ar. A gente falou em termos de temperatura, que é uma característica importante, a sensibilidade que o fluido gasoso tem em função da variação de temperatura, e aqui é com relação à contaminação, porque aquelas considerações, velocidades, foram todas consideradas por uma massa específica de aproximadamente 1,2 kg por metro cúbico. Mas essa massa específica ela pode mudar de forma importante em função do particulado, do nível de contaminação que o ar transportado ou que está sendo ventilado ali possui. Então aqui a bibliografia adotada, ela traz essa curva, que na verdade é uma reta, na verdade é uma proporção aqui praticamente de 1 para 1, bem próximo disso, né? Quase 45 graus aqui, de perda, que relaciona a perda de material transportado e o peso do ar transportado, e uma correção para a perda de carga da mistura e perda de carga do ar puro. Então, por exemplo, se o ar é 4 vezes, o material transportado contaminado ali é 4 vezes mais pesado que o ar transportado, a gente projeta aqui, 4 por exemplo, projeta aqui na linha e rebate aqui no eixo, que vai ser próximo ali talvez a 2,3, 2,4. Esse fator aqui a gente multiplica a perda de carga. Então é um fator de correção que a gente vai usar multiplicando a perda de carga calculada no slide anterior, que foi feito considerando o ar puro, e a gente usa esse fator para corrigir a perda de carga, que vai ser a perda de carga real. Então vejam que, dependendo do nível de contaminação e das características do particulado, a gente vai ter um aumento significativo da perda de carga, e a partir dessa perda de carga a gente vai especificar o ventilador do sistema. Com esse slide eu finalizo esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.